Bienvenidos todos, todes. Bienvenido, compañero Frei Beto. Y aquí no hay tierra santa, ni palos ni banderas más fuertes que mi amor, que hará que el fin de los lamentos sembrados en la tierra por los padres del rigor. Es este el momento, con tal fuerza lo siento, seremos primavera, que no haya sido en vano el dolor. Creo que ya amanece el canto y atrás queda la noche de quien no tiene voz. Es este el momento, con tal fuerza lo siento, seremos primavera, que no haya sido en vano el dolor, porque unidos no sabemos fuertes, venimos a luchar, porque no seamos invisibles nunca más, porque nadie viva en el silencio ni en la oscuridad, porque no seamos invisibles nunca más, porque unidas no sabemos fuertes, venimos a luchar, porque no seamos invisibles nunca más, porque despertamos para siempre y ya no hay vuelta atrás, porque no seamos invisibles nunca más, porque no seamos invisibles nunca más, porque no seamos invisibles nunca más, nunca más, nunca más. Bueno, buenas tardes. Estamos comenzando entonces el último momento de un largo encuentro de la red de redes de educadores y educadoras populares. Algunos miran con cara así, ya empezamos a ver días. Y muy felices porque vamos a poder compartir con Frei Beto, en principio, 2 diálogos. Si bien es uno, pero estamos como organizando momentos. Este, que era el diálogo íntimo, que creo que no va a ser tan íntimo, sobre la experiencia de educación popular. Y un segundo momento que tiene que ver con los 30 años de la revista América Libre. Esto tiene que ver también con nuestra historia, digo, así que de paso vamos a hacer, esa es la parte íntima, ¿no? Porque la historia de la educación popular acá en la Argentina, por lo menos en la etapa post-dictadura, porque antes hubo una historia de trabajos de alfabetización, de formación de formadores, de formación de educadores y educadoras populares, que fue diezmado precisamente. Muchos de los compañeros que cayeron, de los 30.000 que cayeron en la dictadura, han sido educadores populares, han sido alfabetizadores en los barrios, en las poblaciones, en los territorios. Y nos recordamos, ahí la veo a la compañera, ¿no? En provincia de Buenos Aires han habido grandes experiencias de alfabetización, y después de la dictadura como que retomamos, y ahí
un gran aporte para quienes fuimos parte de ese proceso. Tiene que ver con la experiencia de Brasil, el Movimiento Sin Tierra de Brasil, que estaban aquí algunos compañeros y compañeras, con los compañeros del CEPIS. ¿Dónde está Anderson? Ahí está. Que fueron nuestros formadores directos cuando fuimos a pedir apoyo, y con Frei Beto. Y están mezcladas las dos historias. Después lo vamos a recordar un poco más, porque en 1992, para los 25 años de la caída del Che, hicimos un seminario en Rosario con lo que quedaba de las izquierdas fragmentadas después de la caída del muro de Berlín, después de los procesos de paz negociados con dificultades en Centroamérica, después de la disolución de la Unión Soviética, proceso de rectificación de errores en Cuba, gran crisis de las izquierdas, una gran parte huyendo porque creyeron en parte del discurso del fin de la historia, que venía del norte. Y bueno, y en ese encuentro del año 92 dijimos, podemos crear un lugar de unidad de las izquierdas. De esto vamos a hablar más tarde, pero bueno, conocer a Frei Beto, conocer al CEPIS, conocer al Movimiento Sin Tierra de Brasil nos dio para pensar, no es solo una revista, también hay que hacer educación popular. Y la experiencia importante, significativa, tenía que ver con ese caminar de los compañeros y compañeras. Y también el año 92, 500 años de resistencia indígena, negra y popular. Se hicieron grandes encuentros donde los pueblos originarios proclamaron: ya basta de resistir, pasamos a la ofensiva. Y cuando los pueblos originarios dicen algo, lo hacen, ¿no? No es un discurso bonito para un documento. Entonces muy poquito después tuvimos todo el levantamiento zapatista, tuvimos levantamientos en Bolivia, en Ecuador, tuvimos la formación en el año 93 del COPIN en Honduras y distintas experiencias que nos permitieron que ese proceso de educación popular post-dictadura, con el apoyo del movimiento Sin Tierra de Brasil, del CEPIS y de otros movimientos, tuviera también la marca de descolonización que nos daba esa emergencia de los pueblos originarios, que también decían, para nosotros no existía el discurso del fin de la historia, ¿no? Eso era algo que podía creer alguien que antes había creído otros discursos eurocéntricos. Entonces yo creo que este camino que estamos tratando de hacer, de una educación popular feminista, anticapitalista, antirracista, anticolonial, tiene que ver con ese año 92 que fue muy clave. Y en ese año lo conocimos a Frei Beto, lo pude conocer y le dije que traía una propuesta de ese seminario, que era la posibilidad de que él fuera el director de una revista. Y él no me contestó. Me dijo, vamos a ir. ¿Y a dónde fuimos? A un taller que él estaba haciendo con el Movimiento Sin Tierra de Brasil. Y entonces yo me quedé escuchando, viendo cómo era el taller. Y cuando volvíamos dije, bueno, sí, está bien, hacemos la revista. Entonces, estas dos dimensiones de unidad de las izquierdas latinoamericanas y de la educación popular, porque además en esa caída del muro y de todo, no solo cayó una forma de mirar la realidad, también cayeron enfoques de la educación, enfoques de la pedagogía de las izquierdas, ¿no? Decir de cómo hacer para terminar con las lógicas de izquierdas que hacían, voy a decir solo un nombre para que ustedes ubiquen, ¿no? Nosotros ahora lo llamamos, con la ayuda de Freire, educación bancaria, pero había una organización muy potente de los años 70 que llamaba su proceso de formación política PHPC. ¿Qué significaba? Ya nadie sabe, por suerte. Proceso de homogeneización política compulsiva. PHPC. Ojo, y digo, yo lo critico y me río, pero también entiendo que en un momento que eran los años 70, donde creció la izquierda de manera muy significativa, necesitaban hacer procesos rápidos de formación de esos militantes que se integraban a las izquierdas acá. Pero bueno, digamos que la idea, después pudimos discutirla un poco. Entonces, por eso queríamos hablar un poco con Frei Beto,
que además de ayudarnos mucho a pensar la educación popular, con mucha generosidad nos llevó a conocer, por ejemplo, a Paulo Freire. Fuimos con compañeras del Centro Martin Luther King, acá tenemos también algunas compañeras presentes. Me da cosa porque como ahora todas las que están ya son como una nueva generación, ¿no? Pero bueno, ya vamos a ir encontrando esas pistas de quiénes estuvieron, con quiénes estuvimos. Yo quería iniciar este diálogo preguntándole un poco a Frei Beto y pidiéndole que nos cuente cómo fue su encuentro con la educación popular y cómo la empezó a pensar y a realizar en los comienzos. Bueno, buenas tardes. Primero quiero agradecer a Cláudia por la invitación de venir aquí hoy, estar con ustedes y también esta conmemoración de los 30 años de fundación de la revista América Libre. Cláudia era 90% de la revista, yo era apenas 10%. Devo reconocer que los méritos estão esta muchacha que movia cielos e tierras para hacer uma revista latino-americana grossa, cara, de esquerda e que tinha que ir para todo o continente e também lograr que tivéssemos, como depois, mais tarde, vamos falar disso, um conselho editorial das melhores cabeças e os melhores exemplos de militantes revolucionários de América Latina. Então, para mim é uma alegria estar aqui. Vou dizer um pouco como começou a coisa minha de educação popular. Paulo Freire era um educador, sua família tinha uma escola, seu papá tinha uma escola, e ele foi a trabalhar com obreiros em Pernambuco, funcionário de um organismo que todavia existe em Brasil, chamado SESI, Serviço Social da Indústria, que trabalha com capacitação de obreiros que vão para o setor industrial. E Paulo Freire venia de uma experiência católica, ação católica. A ação católica de Brasil se dividia em 5 movimentos: A, E, I, O, U. RAC, Juventude Agrária Católica; REC, Juventude Estudantil Católica, la gente de la secundária; RIC, Juventude Independente, Profissionais Liberais; ROC, Juventude Obreira; e RUC, Juventude Universitária. A, E, I, O. E esse movimento, em Brasil, excepcionalmente, é um movimento que nasceu em Europa em nos anos 30, era muito progressista, e sobretudo as 2 ramas estudantiles, a REC e a RUC, que atuávamos já antes da ditadura, que começou em 64. Nossas atividades já eram em aliança com a Juventude Comunista, contra os amarillos que dominavam as entidades estudantis. E Paulo Freire é atraído de essa experiência de ação católica, um método que é a base da metodologia da educação popular hoje, que se chama ver, julgar, actuar. Ou seja, quando nos reunimos assim em grupos, em comunidades, movimentos, partidos, primeiro há que analisar a conjuntura, depois evaluar a conjuntura e por fim sacar as linhas de atuação. Ver, julgar, actuar.
Não são 3 momentos interpostos, são 3 momentos dialéticos, no sentido que estão mesclados. E Paulo Freire criou esse método de alfabetização ao início dos anos 60, que empezava, vocês sabem disso, por as palavras generadoras, as palavras a partir do trabalho da comunidade. Se trabalhamos vamos alfabetizar a campesinos, vamos falar de terra, de vegetales, de frutas, de animais. Se vamos trabalhar com obreiros, vamos falar de ladrilhos, de ferramentas e por aí vai. Então esse método foi adotado ao início dos anos 60 em Brasília, e por uma mera coincidência, não sei como dizer, um mero acaso, melhor dizer, eu vivia em Rio de Janeiro, em la equipe nacional de REC, Juventude Estudantil Católica. Vivíamos com a equipe nacional, também dirigente da Juventude Universitária Católica, e vivia com nós outros o dirigente nacional do MEB, Movimento de Educação de Base. O MEB ha sido o primeiro movimento de Brasília de alcance nacional que ha adotado o método Paulo Freire como método sistemático de alfabetização popular. Movimento de Educação de Base. E como eu vivia em la mesma casa do presidente nacional do MEB, e me interessei por esse método, por esse trabalho, e fui a ser um trabalho com os obreiros de uma fábrica de caminhões e carros que já não existe em Brasil. Era uma fábrica nacional, de capital nacional, uma fábrica estatal, que se chamava Fábrica Nacional de Motores. Estava em Petrópolis, cerca de Rio de Janeiro. Então, em los fines de semana, um grupito de alfabetizadores subíamos para Petrópolis para hacer alfabetização de los obreiros de la FENEME, Fábrica Nacional de Motores, chamávamos FENEME. E aí projetávamos diapositivos e perguntávamos a eles, diapositivos de las cercanias de la fábrica, que coisas em esta foto não são hechas por el ser humano. Qualquer um sabe contestar esta pergunta, por mais analfabeto que seja. Bueno, a montanha não é hecha por el ser humano, o cielo não é hecho por el ser humano, a árvore não é hecho por el ser humano, os pájaros não são hechos por el ser humano. E que coisas são hechas por el ser humano? A carretera, a cerca, a casa, a igreja, isto tudo que está na foto são hechas por el ser humano. E de onde vem o material para hacer essas coisas? Vem da natureza, tudo por método indutivo. Isso é método Paulo Freire. Estou subrayando isso porque vou fazer um parênteses. Lamentavelmente, 70 a 80% de educadores populares, em la hora de la prática, hacen educação bancária. Hacen educação bancária. Não tem espírito de aplicação do método. Não resistem ao elitismo de fazer o que estou fazendo aqui agora, que é bancário. Eu tenho plena consciência que estou fazendo uma coisa bancária, compartilhando com vocês, porque se tivéssemos tempo, eu ia aplicar aqui o método Paulo Freire. Eu pensei em isto, que seria o quê? Ia pedir a vocês que se dividissem em grupos, e cada grupo ia ser uma pergunta para mim,
e quando cada grupo tinha sua pergunta, eu ia cambiar os papelitos para que o grupo 2 contestasse a pergunta do grupo 1 e não eu. E solamente ao final eu entraria. Pero não temos tempo, mas queda aí o exemplo de uma metodologia Paulo Freireana, né? Ou seja, a gente espera que uno vá falar e eu pongo a gente a discutir, a proponer uma pergunta que pensa que eu vou contestar, não vou contestar, e vocês mesmos cambiam os papelitos e contestam. Bem, cerro o parênteses. Então, na FNME dizíamos: se todas essas coisas hechas por o ser humano vêm da matéria-prima da natureza, em la medida que o ser humano cambia a natureza em bienes de utilização dele, ele hace cultura. Então, cultura é a capacidade que o ser humano tem de transformar a natureza. E um diapositivo com a foto do pátio da fábrica. Então havia caminhões, carros e bicicletas de los obreiros. Hermanos, que coisa hacen ustedes aqui nesta foto? Todos sabiam, hacemos os caminhões e os carros. E que coisa pertenece a ustedes nesta foto? Las bicicletas. Mira, ustedes hacen carros e caminhões e não têm carros e caminhões? Não, não temos. Temos bicicletas. E por que ustedes não têm carro e caminhões? Bueno, porque não pertence a nós outros e é muito caro. Muito caro. Então vamos fazer aqui as contas. Quanto vale um caminhão deste? $40.000. Quanto tu ganha por mês? $200. Vamos fazer as contas. Quantos anos tu tens que trabalhar sem pagar alquiler, sem comer, sem transporte, nada, para ahorrar e poder comprar um caminhão que tu hace? Mira, isto é educação popular. Pode ser que esse senhor nunca em la vida vá escutar a palavra plusvalia ou mais-valia, não sei como diz você, plusvalia. Pero vai saber que é plusvalia quando hace. Então, empezamos esse trabalho aí em los anos 62, 63. Foi meu primeiro contato com a educação popular. Paulo Freire foi, aí vindo a ditadura em 64, Paulo Freire foi à la cárcel por uns dias em Pernambuco, e quando saiu da cárcel, disseram a ele: vá para fora do país, porque a ditadura vai volver a prendê-lo. Então Paulo Freire foi para Rio de Janeiro. Já a capital do Brasil havia se transferido para Brasília, pero as embaixadas seguiam em Rio de Janeiro. Então Paulo Freire foi à embaixada de Bolívia, e eu ia a visitá-lo. Aí que o conheci pessoalmente. Permitiu que algumas pessoas fossem aí a visitá-lo, enfim. Possivelmente o embaixador era uma pessoa que estava em contra da ditadura do Brasil, não sei, não me recordo. O hecho é que podíamos visitar, em algumas embaixadas podíamos visitar os exilados. Então, aí tivemos pela primeira vez o contato. Depois, eu passei muitos anos sem praticar a educação popular. Por quê? Porque ingressei em la luta armada. E la luta armada
lamentavelmente, não tinha nada de educação popular. Ao contrário, era muito vanguardista, eu diria até que era muito elitista. Ou seja, nós outros estamos convencidos que íamos liberar o país para o povo brasileiro. Eu sempre digo que em la luta armada, eu estava em o grupo de Marighella, teníamos todo para ser vitoriosos. Teníamos ideologia, teníamos dinheiro das desapropriações bancárias, teníamos armas das apropriações da polícia e das forças armadas e do contrabando, teníamos coragem, dedicação, entrega, teníamos tudo. Só faltou um pequeno detalhe que se chama apoio popular. Só que esse pequeno detalhe significa 99,9% do êxito de um processo revolucionário, né? Não tínhamos, a ditadura logrou apartar-nos do povo. O próprio Lula várias vezes me ha dito isso. Em los anos 70 eu mirava os dedos e dizia esse bando de terroristas aí que pensam que vão a levar o Brasil para o comunismo e não sei que coisa, porque Lula era completamente alienado em 1970. Era um obreiro metalúrgico que estudava em SESI, assim um curso também, Senai, de indústria, enfim, de metalúrgico. Então a ditadura logrou separar, o que facilitou muito o destroçamento de los sindicalistas que vocês conhecem e de la qual resulta o liderazgo de Lula. Bueno, em la cárcel, los 4 anos de la cárcel, nós outros que veníamos da luta armada hicimos autocrítica, não todos, mas a maioria. Nossos erros, nossos equívocos. E a cárcel tem 2 vantagens. Primeiro, tu pode fazer reuniões infindáveis, né? Não há preocupação com a hora. Tu pode passar toda a noite em reuniões discutindo tudo, né? E a segunda coisa boa da cárcel é que não há o perigo de ser preso, né? Então pode falar mal da ditadura e todo, não há perigo, né? Então hicimos autocrítica e dissemos que, bueno, hemos falhado nesse ponto de fazer um trabalho popular para depois proponer uma etapa armada. Pero simultaneamente a nossa luta armada havia um trabalho popular que começou historicamente com as comunidades eclesiais de base. Há que dizer que as comunidades eclesiais de base em Brasil, que chegaram a ser mais de 100.000 comunidades em todo o país, nunca houve um movimento popular tão grande, tão de capilaridade nacional tão extensa quanto as SEBs. E as SEBs han sido fundadas por 2 bispos conservadores, não han sido fundadas por um obispo da teologia da liberação, não, ao revés, 2 obispos conservadores, preocupados que o Brasil tinha naquele tempo demasiados católicos e muito poucos sacerdotes, decidiram criar comunidades em que a própria gente do povo pudesse nutrir sua vida de fé. Só que eles não contavam com 2 fatores. Primeiro,
las SEBs adotaram o método de ação católica, ver, julgar e actuar. Então isso cambiou totalmente a leitura da realidade e a leitura da Bíblia. A Bíblia passou a ser leída por uma ótica revolucionária, ou seja, a saída de los hebreus de la esclavitud em Egito era todo um exemplo de liberação, de luta contra o faraó. O faraó era a ditadura militar, as plagas do Egito são as ações que hacemos para debilitar a ditadura e por aí vai. E o segundo fator é que muita gente de esquerda, sobretudo gente do povo, sindicalistas, campesinos e las ligas campesinas de Brasil, que são antes de la ditadura, gente pobre de esquerda que não podia ir ao exílio, porque quem foi ao exílio? A gente de capas médias, capas altas, de esquerda, um obreiro sencillo não tem condições de... Só a ideia de que vai ter que falar outro idioma já é um grande problema em sua cabeça, né? Então, para onde foi essa gente? Foi a las comunidades eclesiais de base. Muitos hibernaram em las comunidades de base que não lhe chamaram a atenção da ditadura. Primeiro porque a Conferência Episcopal do Brasil havia apoiado a ditadura oficialmente em 64. E segundo porque dizia, não, isso é coisa de igreja, de religião, isso não representa nenhuma ameaça. E aí las SEBs começaram a ter uma dinâmica muito progressista, e de las comunidades de base, né, eu sempre nas oficinas hago las ruedas, o símbolo das Olimpíadas, porque traduz bem esse processo histórico do Brasil. Tu tens primeiro uma rueda pastoral, comunidade de base, pastoral da terra, né? O MST vem da pastoral da terra. Pouca gente sabe, o João Pedro Stedley foi, antes de ser líder de MST, era fraile capuchino, não chegou a ser sacerdote, mas a igreja ha fornecido, né, um montão de gente aí, em caso de Brasil, de esquerda, que han venido de las pastorales. Então, a primeira roda foram as pastorales, né? Anos 60, 70. Em anos 70 aparecem os movimentos populares por todo o país, uma quantidade tremenda de movimentos populares de base, luta por la água, luta por la vivienda, luta por la puente en la carretera, luta por los niños de la calle, e por aí vai um montão de clube de madres, um montão, a luta em São Paulo contra o custo de vida, né? Um montão de movimentos populares aparecendo em Brasil, tanto que quando eu saí da cárcel em 73, tive uma reação muito típica de meu elitismo. Me espantei com a quantidade de movimentos populares que havia no país e me perguntei como essa gente se organizou se nós outros estávamos em la cárcel. Então, típica de elitismo de nós outros. Como, né? Como essa gente se organizou se a vanguardia estava em la cárcel, né? A mesma reação que tiveram vários grupos e partidos de esquerda quando Lula fundou o PT. Mira, agora os obreiros, os proletários querem ser a vanguardia do proletariado, não é possível? A vanguardia do proletariado aqui em Brasil sempre han sido os acadêmicos. Essa gente não tem formação, nunca ha estudado a dialética, nunca ha leído Marx, Engels, e como querem agora ser vanguardia do proletariado? Não pode, sabe? Nós outros
professores da universidade que temos que ser vanguarda do proletariado. Gente, a gente se põe a rir, mas é muito triste que nossa história tenha passado por esses equívocos, né? É bom chamar a atenção para não repetir essas coisas, né? Porque a tentação de repetir é muito forte. Então, e a oposição sindical começou a cambiar ao sindicalismo, porque houve uma brutal repressão aos sindicatos pela ditadura. Então se formou oposição para combater os amarillos, aqui se diz amarillos também, os amarillos, e a partir de 75, exatamente o ano em que Lula pela primeira vez é elegido presidente do sindicato de São Bernardo do Campo, de metalúrgico, e não porque era progressista, para evitar que o Partido Comunista, seu irmão, que tem apodo de Frei Chico, não porque seja fraile como eu, mas porque se parece a los frailes de enfeite, como se diz na casa, esses frailes que se vendem nas tendas pequenitos, de tampita, né, sem nenhum pelo, e o irmão de Lula se parece a esse fraile, então por isso tem apodo de Frei Chico. Então, e Lula sempre teve muita reserva, porque sentia que o Partido Comunista queria manipular o sindicato. Então, a trajetória de Lula hacia a esquerda também toda na história. Bueno, pero nunca foi de direita, isso é importante, nunca ha sido de direita. Então, começou o sindicalismo combativo em 75, e a partir dos anos 80 começam a surgir os grandes movimentos nacionais de luta popular. Aí vem o MST, a CUT, a Central de Movimentos Populares, movimentos de mulheres, de negros, de indígenas, enfim, movimentos de amplitude nacional. É um crescendo que vai desgastando a ditadura, até que a ditadura vem abaixo em 85. Então, quando saí da cárcel, me meti de corpo, alma e cabeça em educação popular. Eu sofri muita pressão para sair do Brasil, pressão da igreja, porque como dominico poderia escolher qualquer lugar do mundo onde há uma comunidade dominica e seria muito bem recebido, pobre Beto Marte, que ha sofrido tanto em la cárcel, então seria muito bem recebido em qualquer parte. Decidi quedar em Brasília, pressão da família, porque eu fui na cárcel 2 vezes, né? E a família, não queremos que tu vá na terceira, e pressão do governo, né? Da ditadura pressionou muito para que salíssemos do país. Digo salíssemos porque era um grupo de frailes, né, que 8 han sido encarcelados. Um saiu em sequestro do embaixador, Frei Tito, e 3 quedaram 4 anos, e eu sou um dos 3. Então, havia muita pressão, e decidi, não, eu vou seguir aqui, porque quero seguir em la luta, minha vida está por la luta e vou seguir aqui. Fui a viver em uma favela, 5 anos, em Vitória, Espírito Santo. E aí sim, aí retomei o método Paulo Freire, e desde então não abandonei mais. Então foram 5 anos trabalhando nessa favela e ao mesmo tempo em contato com um grupo de ex-presos políticos que também haviam hecho autocrítica, que também haviam abraçado o método Paulo Freire, e fundamos onde está Anderson hoje, o CEPIS, Centro de Educação Popular do Instituto Sete Sapiência. Quero, graças.
Entonces, quando em 79, depois de 5 anos, eu me transferi para São Paulo e aí trabalhei uns 15 anos, creio que no CEPIS, viajando por todo o país para ser capacitação, oficina com movimentos populares, pastorais, sindicais, políticos, todo, né? Dediquei a isso e aí tem uma história, perdona-me que estou falando muito, é que ando muito cansado, e disso quando a gente está muito cansado a gente habla demasiado, né? Devia ser o revés, mas não resisto a contar uma história desse processo. Então me dediquei totalmente nos anos 80, 90 à educação popular. E Fidel me invitou a ir a Cuba em 81, a primeira vez que fui a Cuba. E eu sabia que em Cuba havia prejuízo por influência da União Soviética a três nomes proibidos em Cuba: Trotsky, Freud e Paulo Freire, né? Bueno, Paulo Freire, porque quando Paulo Freire sacou seu primeiro livro, Educação como Prática da Liberdade, que é o único livro não marxista de Paulo Freire, é o Partido Comunista Brasileiro, uma professora universitária, hizo uma tese sobre esse livro, denunciando como hegeliano, idealista e não sei que outras coisas mais. Isso foi à União Soviética e a União Soviética passou a Cuba. Aqui Paulo Freire está proibido. Ademais, diziam os cubanos, aqui tudo é educação popular, somos um país socialista. E era uma grande mentira, nada mais bancário do que a educação socialista, né? Na coisa não tinha nada de educação popular. Então eu empecei a falar com Fidel sobre a importância de Paulo Freire. E Fidel, que era um homem de diálogo e de uma humildade intelectual impressionante, sabia escutar, não tinha essa arrogância de que eu sei, eu que he leído, eu não sei que coisa. Personalmente a ele não lhe gostava gente que venia como um catedrático dar lições a ele, de nenhuma maneira, né? Tinha que saber dialogar com Fidel, tinha que ter empatia. Então a gente que pensava que tinha as soluções para o socialismo, para este problema, não sei que coisa, isso ele tinha prejuízo, e com razão. Lula também. Lula uma vez disse a um deles: mira, irmão, tuas sugerências são muito boas. Lula era presidente, né? Isso aí 2003, 2004. Suas sugestões são muito boas. Eu vou dar uma sugestão: tu se põe a candidato a presidente, obtém 55 milhões de votos, senta aqui em esta silla e hace isso que tu sugere. Claro, ou seja, é muito fácil dar lições, pero não pergunta o que significa ser presidente de um país como o Brasil, ou mesmo como a Argentina. É muito complexo. Bueno, então, a um momento, Fidel me disse: bueno, eu leí os livros de Paulo Freire que tu me has traído e realmente hoje tenho outra ideia deste homem. Me parece muito positivo, me parece. Agora, eu necessito conhecer isso na prática. Você poderia organizar aqui em La Habana um encontro de equipos de educação popular de América Latina? Nós outros
tenemos recursos para atrair toda essa gente. Bueno, mobilizamos aí a gente de CEIAL, de não sei mais que Calforja e todas essas siglas que vocês conhecem, e hicimos em Cuba um encontro de equipos de educação popular de toda a América Latina. Os cubanos han pagado os pasajes, os hoteles, o lugar foi a Casa das Américas, que preparou todo, estava Esther Pérez, que muita gente aqui conhece, né? Que preparou todo, e durante 3 dias nós outros hicimos um primeiro encontro latino-americano de educação popular em la Casa das Américas. Não havia um solo cubano em Los Talleres. Prepararam tudo, pero nenhum deles participou. Bueno, segui falando com os cubanos sobre a importância, não sei que coisa e todo. Bom, então vamos fazer um segundo encontro, 2 anos depois. Segundo encontro, de novo, tudo se repetiu. Aí hicimos Los Talleres e havia cubanos que miravam, pero não participavam. Escutavam, miravam, faziam muitas perguntas, começaram a ler Paulo Freire, pero não se involucravam. E 2 anos depois fizemos o terceiro e último encontro. E aí participaram ativamente, e aí nasceu o Centro Martin Luther King de Educação Popular, né? Então, é um pouco esta história que tenho, e queria chamar a atenção para isso. Eu creio que, se você me pergunta qual é o principal problema da educação popular hoje, é que muitos educadores, em la prática, não praticam o método. Ponto. Bueno, yo contaba antes que Fray Beto fue quien nos presentó a Paulo Freire, y el diálogo, incluso el libro, esa escuela llamada Vida, que es fruto de diálogo con Paulo Freire, fue uno de los aportes importantes. Y quería entonces también que nos traiga este encuentro un poco no solo o más que los textos e ideas de Freire, cómo fue el encuentro humano y también político en las distintas etapas, ¿no?, de la vida de Freire que usted conoció. Y por otro lado, cuando nosotras lo conocimos, con un grupo de compañeras cubanas también, él acababa de hacer Pedagogía de la Esperanza, ¿no? Y entonces, y era un momento horroroso para la esperanza, y sin embargo él escribió su libro y lo defendía. Entonces, un poco su vínculo con Freire, y también ese momento en particular que creo que nos puede ayudar mucho en este momento de América Latina. Bueno, entonces, después yo vino a recontatar-me personalmente com Paulo Freire quando ele regressou do exílio em fins dos anos 70, quando já começava a cair a ditadura e vários exilados regressaram a Brasil. E por sorte, Freire foi a viver ao lado de meu convento, em São Paulo. Então eu ia com muita frequência a sua casa e teníamos muito intercâmbio sobre movimentos populares, sindicais e enfim, muito diálogo sobre isso. E começamos a trabalhar. Freire tinha seu trabalho de base, assessorava muitas demandas de educação popular, pero também se dedicava à universidade e uma etapa à política. Foi secretário de Educação de São Paulo, do município de São Paulo,
em la região de Luisa Erundina. E um dia, como dijo Cláudia, hemos decidido a poner em comum nossas experiências e hicimos um diálogo que resultou em um librito que se publicou aqui em Argentina também. Hoje é uma raridade, mesmo em Brasil não se encontra. Eu tenho porque mandei a ser edições artesanais, que se chama esta escola chamada Vida, que é um diálogo entre nós outros dois. E se vocês me perguntam por que não há, porque vou dizer tristemente, a família de Paulo Freire não permite que se publique esse livro. Houve um problema depois que morreu Elsa, a mulher de Freire e madre de seus filhos. Freire se casou com uma outra educadora e nunca houve diálogo entre esta educadora e os filhos de Paulo Freire. Então fizeram uma divisão em la herencia de que os direitos autorais de los libros de la época de Elsa são de la família e os direitos autorais de la época de Nita são de Nita, que está viva, acaba de completar 90 anos. E alguns livros, os hijos, eu perguntei várias vezes a razão, e eles disseram: não queremos falar nada, temos nossas razões, e alguns livros eles impedem que se publique. E um deles é este livro que eu hice com ele, lamentavelmente, né? Então, hemos sido sempre muito amigos, e incluso Paulo Freire, quando recebeu o doutor honoris causa da Universidade de La Habana, mirem, um homem que era proibido em Cuba, ha sido o primeiro brasileiro a receber o honoris causa da Universidade de La Habana. Ele não podia ir porque estava já enfermo e me pediu para ir em seu lugar. Eu não pude também porque tinha uma viagem marcada para a Palestina e era uma viagem muito complicada, como sempre, né? Quem vai à Palestina. Então também não pude ir, mas de qualquer maneira depois Paulo Freire esteve em Cuba e falou muito aí com a gente do centro Martin Luther King, com Fernando Heredia, com Esther, enfim. Era um companheiro realmente excepcional, e eu estou convencido que agora jueves eu estive em Salvador, Bahia, em o 7º Congresso Nacional da Central de Movimentos Populares. 30 anos da Central. Eu sou um dos fundadores da Central. E eu digo em minha intervenção: o que temos que fazer agora é sacar Paulo Freire de las livrarias, de las prateleiras e levá-lo à prática. Se vocês me perguntam como se explica que depois de 13 anos de governo de PT, Bolsonaro tenha sido elegido presidente do Brasil, eu tenho uma só resposta: em esses 13 anos não hicimos educação política do povo. Eu defendo que políticas sociais não cambiam a cabeça do povo. Políticas sociais são importantes porque cambiam o nível de vida do povo, traem dignidade de vida para o povo, pero necessariamente não cambiam a cabeça do povo. E vou dar 2 exemplos. União Soviética.
70 anos de excelentes políticas sociais. O nível de educação na União Soviética, inteiramente gratuito, era muito mais avançado que em Estados Unidos. E a prova está que os russos chegaram ao espaço antes de los americanos. Gagarin foi o pioneiro de viajar fora de nossa atmosfera, e os soviéticos sabiam como barrar as naves espaciais em la Terra, e os americanos levaram anos para aprender a barrar na terra. Sempre barravam ao mar e depois tinha que um barco trazer aí ou a nave ou os astronautas. Então, a União Soviética tinha alto nível de emprego, alto nível de educação, de saúde, de vivienda, e vino abaixo sem disparar um solo tiro. E nós outros de esquerda temos obrigação de nos perguntar por quê? Por quê? Como se explica isso, que depois de 70 anos de socialismo, um povo dá alabanças à chegada do capitalismo? E outro exemplo de Brasil, temos duas alcadias que atualmente estão em quarta gestão sucessiva do PT, quarta: Ipatinga em Minas Gerais e Maricá em Rio de Janeiro. Maricá, a gestão do PT é tão avançada que toda a população, não somente ninhos da escola, como em algumas cidades ou viejos, toda a população se mete em um transporte público e não há que pagar nada. Não importa quanto tempo tu vai viajar aí e para onde vai. Não há que pagar nenhum centavo para o transporte público. E há um hospital de altíssima qualidade que se chama Dr. Ernesto Che Guevara, onde incluso o MST sempre tem muitos contatos aí, porque aí também há muitas investigações de medicinas e tudo. Bolsonaro ganhou em a primeira e segunda volta em las últimas eleições em los dois municípios. Como se explica isso? Se explica: faltou educação política do povo. E pode poner um terceiro exemplo: Argentina. Ou seja, o povo sofre, nós outros sofrimos 24 horas por dia de deseducação política. Basta ligar a televisão, ir ao cine, respirar em la calle. 24 horas de deseducação política. Porque ser capitalista de direita, isto é natural em este sistema. Exceção são nós outros que pensamos ao revés. Ora, pensamos ao revés porque hemos passado por um processo de educação política. Então, é o caso de Cuba. Os cubanos se dão conta que é um equívoco pensar que nascer em um país socialista hace de la persona uma persona socialista. Não hace. E eu incluso defendo a tese que todos nós outros nascemos naturalmente capitalistas. Quem tem um bebê tem na casa sabe disso. Às 3 da madrugada ele tem hambre, não quer saber se papai e mamãe têm que dormir para trabalhar pela manhã. Ele se hace uma manifestação, né, por seus direitos, e não importa quem se sente incomodado. Por quê? Porque um bebito é uma pessoa autocentrada. Ele não tem
impulso altruísta e outra coisa, né? Então você está pensando em suas necessidades. Exato. Então por isso temos que pensar em esse desafio, sabe? Eu diria, cada vez mais a educação política é prioridade em qualquer governo progressista. Vamos a hacer esto. Ahí en el lugar donde está, cada uno un ratito habla con sus compañeras y ve si tiene algún tema. Nos quedaría una media horita de este tema, pero si quieren hacer alguna pregunta, nos damos 5 minutos para charlar en grupitos ahí con quienes estamos al lado, y en un ratito volvemos a la ronda de comentarios. Pueden hacer una pregunta, puede ser una discusión, puede ser un tema, puede ser un comentario. Así que 5 minutos para esto.